Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje, dia 20 de abril, pré-feriado. E você, ouvinte, emendou ou tá aqui que nem a gente na correria? E como aqui a notícia não para, é óbvio que nós estamos aqui para te manter informado sobre tudo que está acontecendo, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. Então vem com a gente porque o ABC Cast, o podcast oficial do ABC, tá começando. E eu sou a Suzana Rezende e divido aqui os mix e as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Alô, Su. Olá, pessoal. Uma ótima segunda-feira nesse início de tarde para você que ainda está na correria ou tentando sobreviver ao trânsito. E no meio desse trava-língua de carro e buzina que às vezes não nos leva para lugar nenhum, antes mesmo do café esfriar na tua mão, a gente vai direto para tudo que impacta na tua vida. E hoje a gente inicia trazendo dados sobre o mapa do endividamento no país. Um novo levantamento demonstrou que 2 a cada 3 brasileiros estão no vermelho. Uma crise que vai além da estatística e aperta o cinto real da vida. E além disso, tem mudança prática, ou nem tanto assim. O check-in digital tá virando obrigatório nos hotéis. Então é um adeus papel e olá pro QR Code, claro, se a tecnologia colaborar. Então, por aqui tu já sabe como funciona. Informação direta, contexto e análise para deixar o cenário mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. E a gente começa o programa falando sobre os brasileiros endividados. Então, JP, ouvinte, olha só. Segundo a pesquisa do Datafolha, 2 a cada 3 brasileiros estão endividados. E isso não é um número alto, mas é um alerta vermelho e que tá piscando bastante. E o mais preocupante não é somente a dívida, é gente sem conseguir pagar. Tem muito mais gente devendo cartão, banco e até conta básica. E a consequência de tudo isso é que começa um efeito dominó, né? Então corta o lazer, para de sair, reduz até comida. Ou seja, o aperto tá real dentro de casa. E mesmo assim, o crédito rotativo segue sendo utilizado com juros lá em cima. O que parece uma solução rápida, mas rapidinho acaba virando uma bola de neve. E o governo já fala em um novo plano para renegociar essas dívidas. Mas tem um problema aí. Já tentaram antes e o endividamento continuou subindo. Ou seja, o buraco é mais embaixo. Quando a gente fala desse buraco ser mais embaixo, é que o brasileiro precisa sim de uma forma de renegociar para sair dessa bola de neve, mas a gente precisa também de uma solução na raiz do problema. Esse endividamento está sendo gerado só por coisas fúteis ou muitas vezes para pagar contas básicas como aluguel, água, luz, gás e comida. Afinal, hoje em dia até o mercado está muito caro. Então, quando a gente fala de resolver na raiz, é porque a gente precisa de salários melhores, principalmente os salários que realmente comportem o mínimo para se viver e também de uma educação financeira. Então, quando a gente fala também ali que a questão do crédito rotativo continua sendo usado, as pessoas têm noção dos juros que ele gera e do que isso pode virar. Então, a gente precisa de toda uma mudança estrutural, desde o salário até a educação e não só uma renegociação. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pela sala sensorial em shoppings. E olha só, a nova lei criada pela deputada Solange Freitas e sancionada pelo Tarcísio de Freitas agora obriga os shoppings de São Paulo a terem salas sensoriais, que é um espaço mais tranquilo para pessoas com transtorno do espectro autista ou TEA se regularem no meio desse caos. E a ideia é simples: menos estímulo, menos estresse e mais inclusão de verdade no dia a dia para quem mais precisa. E pelo relato das famílias, não é só um detalhe. É o que permite sair de casa sem transformar o passeio em uma crise. Refis em Campinas. Campinas aprovou um refis do ISSQN
que pode zerar juros e multas para quem está devendo imposto. E basicamente é um acerto de contas com desconto pesado antes da reforma tributária apertar o caixa da prefeitura. A adesão vai ser toda online e vale até para dívidas antigas ou já judicializadas. Agora, falta apenas a sanção para começar. Então, quem deve já pode ir se preparando, porque essa janela não costuma ficar aberta por muito tempo. É isso aí. E pra gente fechar o nosso Giro de Notícias, vamos falar do projeto Canja com Canja. Então, Santo André continua no clima de aniversário com um show que junta os projetos Canja com Canja e Instante ABC nessa quarta-feira às 19 horas lá no Teatro Municipal. No palco tem Carol Cavesso, Sujeito e Sexteto misturando MPB, samba, jazz e blues e, claro, a tradicional canja no final, inclusive com opção vegana. É música, encontro e celebração tudo junto. E sabe o que é o melhor? Tudo de graça. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com mais inclusão nos shoppings, o acerto de contas com desconto em Campinas e muita música boa, acompanhada da tradicional canja em Santo André. Mas, se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe. Basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E como hoje é segunda-feira, é dia de te atualizar sobre tudo que rolou no mundo do esporte. E hoje o nosso Drops está marcado pela despedida do Oscar Schmidt, entre outras notícias, mas quem vai trazer mais detalhes é o nosso repórter Gabriel de Jesus. É com você, Gabi. Olá pessoal, eu sou Gabriel de Jesus, apresentador do bloco de esportes do nosso ABCcast. Estou aqui para trazer mais um episódio para vocês. Olá, Sana Rezende, João Pedro Melo. Eu começo o nosso bloco de hoje trazendo uma notícia não muito agradável, não muito contente. Morreu na última sexta-feira, dia 17 de abril de 2026, a lenda do esporte brasileiro Oscar Schmidt, aos 68 anos. Ele que lutava contra um tumor cerebral durante 15 anos. Teve um mal-estar, foi levado ao Hospital Santana de Parnaíba, mas não resistiu. Oscar Schmidt foi apelidado de Mão Santa. Nós temos uma matéria lá no nosso portal ABC do ABC que traz mais detalhes. Ele participou de 5 Olimpíadas e marcou 49 mil pontos e foi considerado aí uma lenda do basquete mundial. Jogadores de basquete do mundo inteiro prestaram homenagens, lendas do esporte mundial também, e a Confederação Brasileira de Basquete também prestou uma homenagem linda ao Oscar Schmidt. Mas, além dessa notícia triste, nós trazemos também alegria aqui para o nosso podcast. Pelo futebol, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos perdeu de virada para o Fluminense na Vila Belmiro por 3-2. Neymar saiu de campo com o dedo nos ouvidos, viu, JP? E aí eu não sei se era coceira nos ouvidos, se era provocação, está dividindo aí as opiniões nas redes sociais. O Corinthians empatou em 0-0 com Vitória. Lá em São Januário, o Vasco ganhou do São Paulo por 2-1. E no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Bom, esses foram os destaques do esporte aqui no nosso ABCcast. Mais detalhes você confere lá em nosso site, o abcdoabc.com.br. Eu volto na semana que vem com mais destaques. Até a semana que vem. Valeu, JP. Valeu, Suzana. Poxa, Gabi, falar do Oscar Schmidt é falar de um roteiro de superação que até a NBA perdeu de ter como protagonista. Ganhamos nós, né, de termos ele por aqui. O Mão Santa provou que o talento brasileiro não precisa de selo americano para ser lendário. 49 mil pontos não é sorte, é suar a camisa até a última gota. E já nos gramados o Neymar segue naquele estilão de ame ou odeie. Mas o que importa hoje é a reverência a quem realmente fez história com a bola na mão. Então, descansa em paz, Mão Santa. E agora, voltando para o noticiário, nós vamos falar de uma notícia da casa, que é o ABCcast Conexões. Então, ouvinte, se você nos acompanhou nos últimos episódios, nós temos falado que o ABCcast Conexões está entrando para a segunda temporada.
E olha, ele voltou com uma história forte logo de cara, viu? O La Cantina abriu essa temporada. E não é qualquer história não, hein, Su? Um restaurante que atravessou décadas na base do vínculo com o cliente, ou melhor, com os amigos, como ele fala, né? E olha, teve muito assunto, viu? Inclusive bastidor de TV. E a participação no Pesadelo na Cozinha mostrou que nem tudo é o que parece e nem acontece como exatamente é mostrado. Teve cena montada, interferência de produção e aquele caos que a gente vê na televisão, mas nem sempre é 100% espontâneo. E esse episódio contou com a participação do Thiago Quirino na condução e a participação da jornalista e fotógrafa Daniela Ferreira, que também atua como repórter aqui no nosso portal ABC do ABC. Além disso, tem todo o nosso background, então a gente tem a equipe com a produção do Edivaldo Baroni, direção de Alex Faria e edição do nosso querido Rodrigo Rodrigues, que também edita aqui o nosso ABCcast. Então vocês não podem perder, porque esse episódio tá mais do que especial, que é para abrir essa segunda temporada com tudo. Su, e eu faço coro. Essa história no La Cantina, no Pesadelo da Cozinha, é o exposed que a gente precisava. Na TV é o caos meio que editado para parecer um filme de desastre, mas a realidade dos bastidores tem muito mais ensaio do que o público imagina. É o famoso truque de câmera para gerar audiência, mas o que sobra no final é a resistência de quem realmente cozinha e mantém a porta aberta do asfalto quente do dia a dia, sem filtro de reality show. Então, quem perdeu a estreia, corre lá pra ver. E agora vamos falar sobre o check-in digital. E aí, JP e ouvintes viajantes, vocês já pensaram em chegar no hotel e não precisar mais preencher aquela fichinha interminável na recepção? Bom, acabou o papel de vez. Aleluia, hein, Su? Agora é tudo digital, né? O tal do check-in pela plataforma gov.br, o que vai ser mais rápido e com menos dor de cabeça. E o prazo foi bem apertado, viu? Os estabelecimentos tinham até hoje, dia 20, para se adaptar. Bom, e quem não fez isso, não se atualizou, ficou para trás, viu? E o turista agradece. Dá para preencher tudo antes pelo celular e até com QR Code. Parece simples, mas quero ver o hotel pequeno acompanhando tudo isso. Pois é, afinal a ideia é agilizar todo esse processo, reduzir custo, mas sempre tem aquele desafio da adaptação, né? Então, no papel nunca falha. Já o QR Code precisa de Wi-Fi, internet e tudo aquilo que a gente já sabe. É mais ou menos aquele sentimento do trocar o papel em cardápio por um QR Code, sabe? Às vezes ele não abre direito, a sua internet não tá tão boa, o estabelecimento tem ou não tem Wi-Fi, tem que ficar pedindo a senha. Mas, por um outro lado, a gente economiza papel, ajuda ali o meio ambiente e bom que fica tudo centralizado no gov.br, muito mais fácil, já tem suas informações. Acho que agora é o fim da fichinha de papel e uma bênção para quem tem letra feia, que sou eu. Mas o drama para quem vive na era do fax vai saber. O governo quer todo mundo no digital, mas a gente sabe que entre o QR Code bonitinho no celular e o Wi-Fi do hotel funcionar de verdade, existe às vezes um abismo. É a modernização chegando com prazo de validade. Ou o hoteleiro se adapta hoje, ou amanhã o hóspede vira arquivo morto, junto com o papel que sobrou. Tomara então que o sistema não resolva entrar em um feriado bem na hora do check-in, hein? É isso aí, JP. E antes da gente ir pro nosso quadro Quem Disse Isso, JP, me contaram que você fez uma entrevista muito legal, né? Conta mais pra gente. Pois é, Su, é uma novidade que eu diria pros cinéfilos de plantão. Essa semana o ABCcast recebe os idealizadores do Fantaspoa. Então, entre hoje, quarta e quinta-feira, a gente traz alguns dos trechos da nossa conversa para você entender por que o cinema fantástico é, no fundo, o espelho mais honesto da nossa realidade. E se tu quiser um mergulho profundo, o Cine ABC Metrópole vai chegar com um serviço completo. É a entrevista na íntegra, sem cortes.
É o terror e o fantástico tomando conta do seu fone. Então não desgruda. E bora escutar aí o primeiro trechinho. O grande diferencial do Fantaspoa, a gente tem uma demanda do pessoal de entre 16 e 25 anos que é incrível, porque eles nunca tiveram a chance de assistir esses filmes numa sala grande. Sim. Como tu disse, é uma geração que cresceu com essa marvelização das salas de cinema, né? Que é aquela coisa que é tudo muito mais do mesmo, né? Embora eu ache que nos últimos anos começou a mudar bastante isso, né? A gente vê mais filme tradicional de adulto sendo feito e sendo exibido por volta dos blockbusters. Mas, ao mesmo tempo, considerando todo esse contexto, tem muito do que tu pergunta, assim, que o Fantástico ele tá mais no mainstream, né? A gente vê muito pelas grandes bilheterias atuais, os vencedores de Oscar, né? Olha que foi o Pecadores, né? Foi um grande fenômeno do ano passado. Uma batalha após a outra. Uma batalha após a outra também, tem muito de Fantástico. Alguns anos atrás, o Tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, é isso, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Isso, exato. Foi o grande vencedor do Oscar. Então eu sinto muito que o cinema de gênero e fantástico começou a fugir do nicho, de ser tão nichado, tão estigmatizado. Ele tá tendo essa aceitação, que tu falou muito bem, e junto com isso, essa demanda pelas pessoas. Então acho que é as duas coisas que se juntam e que vêm sendo representadas perfeitamente no Fantaspoa. E que a gente vê muito também no Fantaspoa, né? Que essa queda dessa estigmatização, né? Até uns anos atrás a gente escutava muito das pessoas falando: muito legal o festival de vocês, mas eu não frequento porque eu não gosto de terror. Daí a gente tinha todo um trabalho de explicar que cinema fantástico não é só terror, cinema de gênero engloba muito mais coisa que isso. E hoje a gente vê, até por esse público jovem que o João citou, que o pessoal já não tem mais tanto essa ideia enraizada, sabe? A gente tem quase, até diria, o contrário. Alguns momentos que a gente sente uma demanda do pessoal que cria mais terror puro. E não é a nossa vibe. A nossa vibe é trabalhar o cinema fantástico e trabalhar o melhor do cinema fantástico. É isso aí, tá espetacular, hein? Se eu fosse vocês, eu não perderia. Lembrando que é sexta no Cine ABC Metrópole. E agora vamos pro nosso quadro Quem Disse Isso? Que é o nosso quadro queridinho, que quem não conhece, é nesse momento que a gente para, respira, reflete e traz uma frase de peso enquanto você tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. E a frase de hoje tá grande e bem reflexiva, né, JP? Conta pra gente. Ela tá bastante longa, então vou puxar o ar aqui. Bora lá. Líderes são pessoas que criam as normas pelas quais eles julgam a si mesmos e pelo qual estão dispostos a serem julgados. Repetindo. Líderes são pessoas que criam as normas pelas quais eles julgam a si mesmos e pelo qual estão dispostos a serem julgados. E é isso. Não tem como adivinhar o dono ou a dona da frase longa de hoje? JP, a de hoje tava longa e olha, realmente uma daquelas. Vou direto ao ponto porque eu acho que hoje tá difícil de acertar e eu tô com a minha colinha aqui. Então, quem disse isso foi Haile Selassie, que foi imperador da Etiópia por décadas e uma figura super importante na política americana. E ele enfrentou invasões, lutou pela independência do país e virou símbolo de liderança e resistência. Isso, e ele tocou na ferida da nossa eterna mania de grandeza. A gente adora, às vezes, criar uma regra, desde que ela sirva sobretudo para o vizinho do lado. Liderança é meio que uma espécie de vitrine. Você cria a norma e tem que se oferecer para ser o primeiro a ser julgado por ela. Até porque é muito confortável dar sermão nos outros. Difícil mesmo é não se achar especial demais para seguir o que você mesmo inventou. Então, no fundo, liderar é só ter a decência de não se transformar na única exceção da própria lei. E o resto? Bom, o resto é só conversa fiada. É isso aí. E é com essa reflexão que nós finalizamos mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar daqui de segunda a sexta, ou acompanhar também os nossos produtos, como o ABCcast Conexões, que sai aos sábados, e o Cine ABC Metrópolis às sextas, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É no YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, basta você nos buscar e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido para ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter informado sem enrolação. E manda a tua opinião pra gente, pode ser ideia, sugestão ou aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita para seguir a gente no Instagram.
é o ABC do ABC _oficial, porque como tu já tá mais do que avisado, a nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. E lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que tá rolando e sobre qualquer assunto, basta acessar o nosso site, abcdoabc.com.br, que lá sempre tem notícias fresquinhas só pra você. E antes de fechar, fica aquele nosso abraço para você que ainda tá na correria no final do dia ou aproveitando aquela pausa merecida. É muito bom ter você desse lado do fone. Muito obrigado pela tua companhia. Agora, aproveita para descansar no feriadinho no meio de semana, mas sem tirar um pouquinho o pé do desacelerador. Porque na quarta-feira a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café. E claro, no mesmo compromisso de sempre, né? Seguindo juntos com firmeza e leveza. Então, bom feriado, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, bom feriado. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.